Quero dar início aqui à nossa reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com quórum regimental garantido aqui. Nós temos o deputado Neudi Sareta, que está aqui substituindo o deputado Fabiano da Luz. Temos também o deputado Lucas Neves, acompanhando também de maneira virtual, e o deputado Ivan Nats, que também acompanha virtualmente esta nossa reunião ordinária. Quero agradecer aos colegas deputados pela presença. Nós temos também algumas manifestações de ausências justificadas dos membros da comissão. Agradecer também a todos e todas que acompanham aqui. Depois a gente vai compor a mesa com os convidados para a nossa atividade. Eu quero, diante do artigo 133, parágrafo 1º, e 136 do Regimento Interno dessa Assembleia Legislativa, nós estamos dando início à nossa reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Então, eu coloco em discussão e votação a ata da 8ª reunião ordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Quem concorda, permaneça como está. Aprovada a ata. Nós temos aqui apenas na ordem do dia para discussão e votação o requerimento de número 185, de autoria desse deputado Marco José de Abreu Marquito, requerendo realização de plenária do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos, na data do dia 22 de novembro de 2023, às 13h30, no espaço do plenarinho, deputado Paulo Stuart, objetivando discutir o cenário da contaminação por uso massivo de agrotóxicos em Santa Catarina. Coloco em discussão, em votação. Quem está de acordo permaneça como está. Então, aprovado o requerimento de número 185. Diante de todos os participantes, eu agora vou fazer aqui a nossa extensão desta comissão, agradecendo a garantia de quórum dada pelos colegas deputados, que nós teremos aqui a apresentação, objetivando o debate a respeito da temática acerca dos programas de regionalização do turismo, com a participação do secretário nacional de Planejamento, Competitividade e Sustentabilidade do Ministério do Turismo do Governo Federal, senhor Milton Suanazzi. Eu quero aqui convidar o senhor Milton para participar e compor a mesa. Quero também fazer o convite para os demais membros e convidados para esta nossa apresentação, para que componham aqui a nossa bancada, por favor, para a gente poder fazer um debate mais próximo. Nós temos aqui um grande companheiro, Raul Zucato, que está, se eu não me engano, no Condes, mas é um engenheiro agrônomo amigo nosso de longa data. Doutora Anita Pires também conosco, sempre visitando. Eu quero também chamar os representantes aqui das IGRs que estão aqui conosco. Chamar também da Acolhida na Colônia, claro. E vai ter uma rodada depois de apresentação também. Quero convidar o Fernando Angioleto, que é o assessor parlamentar aqui, que acompanha essa pauta na comissão e no mandato. E agradecer imensamente aos colegas deputados que também se dispuseram. A gente hoje vive um dia muito triste, primeiro, né? Um dia marcado pelo rompimento do reservatório da Casan na parte continental da cidade de Florianópolis, e isso mobilizou bastante o plenário e o conjunto dos deputados e deputadas nesta tarde. Inclusive, nesse momento, o governador está reunido com um conjunto de deputados, também com a presença do presidente da Casan, fazendo esse debate. Nós estivemos lá presencialmente, hoje ao meio-dia, visitando a situação bem calamitosa que se encontram aquelas mais de 150 famílias atingidas diretamente. Então, isso acabou também trazendo dificuldades de mobilização com os deputados, mas eu quero agradecer que, mesmo com todos os limites, nos acompanham de forma virtual. Então, eu quero passar aqui inicialmente para o nosso assessor Fernando, que vai dar uma prévia dessa atividade de hoje, e depois eu passo para uma apresentação geral, e aí
o Zuanazzi coloca as suas considerações. Pode ser? Por favor. Tem que apertar o... Aqui. Boa tarde a todos e todas. Faço as boas-vindas aos nossos convidados. Eu estou desde ontem acompanhando as agendas do secretário, que agora é ministro interino, né, secretário? Na ausência do Celso Sabino, agora então é o nosso ministro do Turismo, esses dias que está aqui conosco. E foi uma alegria muito grande acompanhá-lo. E tivemos uma agenda muito interessante ontem, a partir do turismo de base comunitária no Monte Serra. É um tema muito caro para o mandato e para essa comissão. Inclusive, fizemos uma audiência pública procurando formalizar e dar atendimento a essa demanda de turismo de base comunitária. E ontem, na presença do Zuanazzi, nós pudemos acompanhar a formatura dos anfitriões no Monte Serra, né? A gente sabe que os morros, geralmente, nas cidades grandes e médias, são muito invisibilizados, e agora esse projeto está trazendo muito pertencimento àquela comunidade, né? Uma comunidade que, muitas vezes, utilizamos como um ponto de atalho entre o centro e os outros bairros, e agora a comunidade chamando para si um protagonismo de um projeto brilhante de turismo de base comunitária. Tivemos a honra de acompanhar o Zuanazzi nessa agenda. E hoje temos aqui também a representante da IGR da Grande Florianópolis, a Audrey, que tem construído junto com a gente, via Comissão de Turismo e Meio Ambiente, um processo de capacitação para as IGRs do estado de Santa Catarina na área de turismo, e para que a gente possa fazer um nivelamento dessas IGRs quanto aos programas federais de turismo, especialmente o programa de regionalização do turismo. Por isso, mais uma vez, o Zuanazzi é muito importante nessa pauta, porque ele esteve à frente desse programa desde o início, no começo dos anos 2000, quando foi institucionalizado esse programa de regionalização, né, mesmo com o governo anterior que não desmontou essa política. Então, essa é uma política que ela está ativa ainda, né, usando a figura de linguagem que o Milton utiliza sempre. Agora temos aí um carro atolado, né, na figura que ele usa, que a gente precisa das forças, né, federais, estaduais e municipais, e um grito ao mesmo tempo, né, Milton, para a gente poder desatolar esse carro e fazer essa política andar. Então, a gente já tem empreendido esses esforços aqui via Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e a gente está aqui para contar com a parceria do Ministério do Turismo nesse sentido. Temos aqui como convidados também o Maurício Pantaleão e a Letícia, que, através de um projeto de inovação com a FAPESC e a Santur, o projeto do Inovatur, desempenham um projeto muito interessante com a Acolhida na Colônia, que também é um projeto de turismo de base comunitária do Estado, né, que é um projeto pioneiro, desenvolvido nas encostas da Serra Geral, e também são nossos convidados, porque a gente entende que o turismo de base comunitária, essas iniciativas de turismo que vão ao interior do Estado, também são totalmente compatíveis com o programa de regionalização do turismo, né? Por isso que eles estão aqui conosco. Então, é nesse sentido que a gente faz essa reunião de hoje. Eu devolvo a palavra para o meu amigo e deputado Marquito para conduzir a reunião. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar primeiro a palavra aberta para apresentações, para depois passar para as considerações do nosso companheiro Zuanazzi aqui. Querem se manifestar apresentando? Né? Boa tarde, me chamo Audrey Rembowski, sou turismóloga e defendo bastante o programa de regionalização, e hoje eu estou como coordenadora geral da instância de governança da Grande Florianópolis. Muito obrigado, Audrey. Por favor, nosso mestre. Boa noite, boa tarde. Eu queria cumprimentar o ilustre deputado e os demais. Eu sou engenheiro agrônomo e tenho uma vida muito longa, aí participei muitos anos aí na Secretaria da Agricultura, ocupando várias funções. Inclusive tive, não sei se o privilégio, a honra de ser assessor de 3 secretários, e um deles fui chefe de gabinete. Ivo Vanderlini, Atos Lopes e Moacir Sopelso por 2 vezes. E lá me deu muito serviço. Eu sou funcionário, ex-funcionário de carreira da EPAG, né? Andei esse estado todo. Mas me envolvi em tantas coisas que me meti na vida presidi as entidades da agronomia, CEAGRO, FEAGRO, e
tive a honra de ser presidente do CREA por 2 mandatos. E tenho uma vida assim muito atuante nessa área e acho que esse setor é importante, precisa ser desenvolvido e queria parabenizar o esforço. Essa área, Marquitos, vocês têm uma missão muito grande. Eu estou aqui como membro da Floripa Amanhã e também como diretor da Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, cujo presidente é o Atos de Almeida Lopes Filho, né? E que, por algum motivo, não pôde estar aqui. Mas fico com muita honra representá-lo aqui nesta noite. E levarei para ele as contribuições que saírem daqui. Obrigado pela gentileza, inclusive, de me darem a honra de aqui sentar. O senhor é sempre muito bem-vindo, sabe que tem muito respeito e carinho por todos nós e muito bom tê-lo aqui no debate. Dona Anita Pires, que é... Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado e secretário do Mintur. Eu estou aqui também como Floripa Amanhã e, ao mesmo tempo, como coordenadora do programa Cidade Unesco da Gastronomia, Florianópolis. E a gente atua muito nessas áreas e trabalha muitas parcerias. E, nesse momento, eu tenho a honra de estar no Contur, tentando substituir o Milton, né, que estava conosco. E é sempre um orgulho muito grande, sabe, deputado Marquito, a gente poder interagir e ter a alegria de ter uma pessoa nossa, de casa, uma pessoa que entende de turismo, que tem um histórico na área de turismo, né? Porque a gente anda sempre muito cansado de secretários e secretárias de turismo ou ministros, seja lá o que for, que não entendem nada. Como diz a juventude, não entende nada do barato e a sociedade, nós pagamos um preço muito caro por isso, né? Então, fico muito satisfeita estando junto com vocês aqui. E, de outro lado, Milton, eu, como sou apaixonada pelo turismo regional, a gente entende que, se nós quisermos transformar o turismo numa atividade de desenvolvimento sustentável, nós temos que começar de baixo, temos que estar no ambiente. E aí, não podia nem estar dizendo isso que eu vou dizer, mas nós estamos aí num processo bastante já avançado, que eu ainda não tive o prazer de conversar com o Milton, nem com o deputado, que é realmente a gente ter um projeto apoiado aí pelas diversas entidades de turismo para a Grande Florianópolis. Nós vamos pensar nisso, é uma área extremamente rica, tem um potencial turístico e de turismo rural e de turismo também de diversas outras áreas. Então, eu vim aqui escutar mais uma vez o Milton falar sobre turismo regional para a gente cada vez mais encontrar o caminho para fazer valer na Grande Florianópolis um turismo que gere emprego e gere riqueza e cidadania para o nosso povo, né? Obrigado. Nós te agradecemos, por favor. Bom, eu sou a Letícia Barbosa, estou aqui junto com o Maurício Pantaleão representando a Acolhida na Colônia. É até meio assim, um peso, né? Porque, apesar de estar há menos de 2 anos na Acolhida, implementando a comercialização de um turismo de base comunitária, que é um gargalo a comercialização, porque entrar no mercado convencional, no mercado de turismo, não é fácil, principalmente para agricultores que têm como atividade principal a agricultura, né? E ainda assim abre as suas portas para receber visitantes. Ou seja, estou representando aqui 20 anos de história no turismo, né? Então, humildemente. É isso. Estou falando em estar no loco, né? Eu me mudei para Santa Rosa de Lima para estar junto com os agricultores e, sim, atender realmente as necessidades deles, né? Muito obrigado, Letícia. Maurício? Bom, eu
estou junto nessa empreitada com a Letícia, ela que mergulhou muito mais do que de cabeça, mergulhou de corpo inteiro e foi de mala e cuia lá para a sede da Acolhida na Colônia, né? Mas a Acolhida na Colônia, eu entrei nessa pelo coração, né? Porque ela foi fundada em Santa Catarina em 1999, foi trazida o formato da França, né? 99, então lá no início, em 2001, foi a primeira vez que eu me hospedei numa das propriedades e na conversa com os proprietários eu vi a importância, né? Uma família a primeira vez que eu tive, que tem uma propriedade maravilhosa com 10 cachoeiras dentro, lá em Anitápolis, mas que, por inviabilidade na época, logística, abandonaram e foram ser motorista e babá em São Paulo. E foi o turismo da acolhida que propiciou, que tornou viável eles voltarem para a terra deles, que já tinha sido dos pais e dos avós deles. Então, são histórias assim que a gente ouve a cada visita que a gente faz em cada propriedade, e o meu coração mole acabou se afetando bastante. E aí, quando fomos convidados a escrever um projeto um edital de turismo, né, do Inovatur, a Letícia estava junto comigo, a gente estava aí no negócio de ecoturismo como turistas e acabamos escrevendo o projeto e fomos contemplados, né? E a gente viu a necessidade, a importância de repente, esse pessoal que plantava mandioca, cuidava dos porcos e das vacas, turismo, precisar lidar com redes sociais, algoritmos, comunicação, estratégia, captação de cliente. E esse é o nosso papel, ajudar nisso aí. Porque eu vi que tem empreendimentos, propriedades que acharam seu caminho e outras que eu fui visitar 3 anos depois de terem aberto, que eles falaram, olha, você é o primeiro turista que chega aqui. Mas por quê? Porque eu não sei como chamar. Então, a gente teve que... Eles tiveram que aprender, por exemplo, o que é um Instagram. Então, é essa realidade que a gente está tentando lá colaborar, né? Ser um catalisador aí desse resultado deles. E já falei demais. Agradeço demais a oportunidade. Não, muito bom. Eu quero, aqui antes de passar para os análises, também fazer uma questão que é... A gente está na comissão permanente de turismo e meio ambiente da Assembleia Legislativa, né? Uma comissão que é composta por 7 deputados. A gente, quando entrou, começou todo um debate sobre a questão da política de regionalização, né? Eu também sou engenheiro agrônomo de formação e quando eu fazia agronomia no meu 2º ano, eu disputei uma bolsa de extensão para trabalhar no CEPAGRO, no Centro de Promoção da Agricultura de Grupo. E eu entrei lá em 2002, né? Eu lembro muito bem, em maio de 2002. Quando eu entrei, a pessoa que me recebeu falou assim, ó, aqui passou uma bolsista como tu, que conduziu um projeto, que foi a Thaís, que foi fazer um estágio na França e conheceu lá a Acolhida na Colônia, com a Paysanne, né, se eu não me engano, que foi que deu origem ao projeto de turismo rural naquela época, que hoje é turismo base comunitária. E quando eu fui recepcionado pelo Luiz, ele falou, olha, aqui tem pessoas que começaram assim como bolsistas, fizeram grandes projetos como a Acolhida na Colônia, né? Então, para mim é muito importante também estar aqui, eu resgato esse lugar, e o CEPAGRO foi muito importante nesse processo, que naquela época era um modelo francês de desenvolvimento territorial sustentável, começou a ser implementado em Santa Catarina, e uma das questões, além dos projetos de agroindústria de pequeno porte familiar, de microcrédito, né, também saiu outro programa que era o turismo rural de base comunitária. Então, me sinto muito em casa nesse sentido, e agora aqui pela comissão, presidindo a comissão, a gente está muito comprometido em construir, em conjunto com o governo do estado, em conjunto com as IGRs, em conjunto com os outros membros da sociedade, uma política estruturada e fortalecida de turismo regionalizado no nosso estado. Então, enquanto eu estiver à frente da comissão, essa é uma das nossas metas de atuação, em conjunto com muitos parceiros que vêm, como a Audrey, que vem nos auxiliando nessa dinâmica. Então,
estivemos lá no Ministério, fomos muito bem recebidos, rapidamente sabe da agenda, e poder aqui concretizar essa vinda também na comissão também reforça o nosso compromisso com a política de regionalização do turismo. Então, passo aqui para o Zanazzi para a gente dar andamento. Boa tarde a todos, a todas, deputado Marquito, demais parlamentares que nos acompanham. Essa mesa aqui cheia de símbolos, né? Recém-apresentada, demais pessoas da plateia. E a TV Alesc, que também a gente acaba falando com muita gente que nos acompanha, né? É uma honra estar aqui em Florianópolis, a cidade que eu já estou morador há 12 anos. Eu sou cataúcho, como eu digo. E então é uma cidade que é a minha cidade, que eu não pretendia nem ir embora e agora momentaneamente estou numa vida brasiliense, né? Em função dessa convocação, vamos dizer assim, né? Para esse momento que a gente vive. Eu gosto de dizer que amanhã vai fazer 201 anos da independência, né? No 7 de setembro de 22, a economia brasileira era mais ou menos do tamanho da economia americana. Se igualavam, né? Economia nem agrícola, de certa forma, era, economia ainda colonial, semicolonial, iniciando um processo agrícola, já com açúcar praticamente só, né? Em 89, na proclamação da República, a economia americana já era 3 vezes superior à nossa. O Brasil passou praticamente todo o império. O Dom Pedro era uma figura assim, muito encantadora, viajava muito, era muito benquisto, mas o Brasil não teve progresso quase nenhum no Segundo Império. É um país que não entendeu o processo de industrialização daquele momento do século XIX, especialmente do vapor, da máquina a vapor. Tirando o Barão de Mauá, né, o uruguaio brasileiro que vivia lá na fronteira, que era um empreendedor e tá aí os filmes e os livros a mostrarem a história, que depois, inclusive, acaba rompendo com o Dom Pedro. Tirando Mauá, nós não tivemos quase atividade econômica em quase 60 anos de história. Em 89, o Brasil era um país já 3 vezes inferior aos Estados Unidos, que ainda vivia problemas da Guerra da Secessão, a consequência daquela guerra, mas estava lá entrando pelo oeste, com as estradas de ferro, enfim. O Brasil vai se industrializar em 30. Em 30, os Estados Unidos já era um país industrial. Nova York já era uma cidade industrial. Toda a Atlantic City, aquela região, toda a região leste da costa americana, o Brasil está começando, por São Paulo, um processo de industrialização. Ou seja, todo o século XIX e pedaço grande do século XX, nós não entendíamos aquele processo de desenvolvimento. Não entender um processo de desenvolvimento é te deixar para trás um processo de desenvolvimento. E mesmo a Europa, com 2 grandes guerras, vivia aquele processo de desenvolvimento que levaram eles, claro que em detrimento do planeta, em detrimento do meio ambiente, mas levaram eles a um ambiente de progresso e nós a uma situação de dificuldades econômicas, né? E hoje estamos agora já no ano 23 do século XXI. E se a gente olhar a agenda do século XXI, se olhar a pauta do século XXI, é tão nítida essa agenda, tão fácil. Qualquer criança de 9 anos, e quando uma criança de 9 anos entende as coisas, é que todo mundo pode entender. Que a agenda é uma agenda de sustentabilidade. A agenda é uma agenda de energia limpa. A agenda do século XXI é uma agenda de distribuição de riqueza, de combate às discrepâncias regionais, né? De busca de equalização, de igualdade. Se a gente vai na Escandinávia, que, digamos, é a área mais progressista do planeta, inclusive do ponto de vista ambiental hoje, eles lá estão discutindo aquilo que o Suplicy batalhava muito, que é renda mínima. A Finlândia está implantando renda mínima, estão em outro patamar. Aquele negócio de dizer, não, os caras não querem trabalhar, não, a Finlândia quer que você não trabalhe, desde que você nasça. Nascendo, ficar a vida inteira com um mínimo para viver. Então, é um outro processo de discussão.
E nós ficamos, às vezes, cuidando, sei lá, do processo da indústria que já passou, e às vezes estamos até na máquina a vapor ainda, que já passou no século XIX, né? Então não dá para perder essa agenda, essa pauta do século XXI. E nessa agenda, nessa pauta do século XXI, o turismo tem que estar. E, de certa forma, o que foi o nosso atraso pode ser até o nosso grande mote de pularmos na frente. Porque a Espanha, por exemplo, lançou o seu programa de turismo baseado em sustentabilidade. Espanha Sustentável 2030. Mas a Espanha não tem nada de sustentável perto de nós. A Espanha vai ter que recuperar muita coisa para se tornar sustentável. A Europa como um todo, os Estados Unidos como um todo. A destruição lá ambiental é muito maior que a nossa. Nós temos condições, de forma muito rápida, de buscar essa agenda. Essa agenda está mais disponível para nós. Até por esse atraso do século XIX e do século XX que eu falava. Então, salta aos olhos a importância do nosso segmento. Salta aos olhos. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O turismo, e isso vale para os países conservadores, para os países da direita, da esquerda, do centro, vale para qualquer alinhamento político que a gente encontra no planeta. O turismo é uma PPP de nascença. Ele nasce público-privado. Vale para Cuba, vale para a China, vale para os Estados Unidos, vale para a França, vale para a Espanha, vale para qualquer lugar. Por quê? É fácil de entender essa PPP. A prestação do serviço turístico, né? A gente comercializa produto turístico. Né? Ninguém comercializa um destino. Eu não vendo Florianópolis, eu vendo as coisas que Florianópolis me oferece. Esse produto turístico tem que ser necessariamente um atrativo, pode ser sol e mar, pode ser trilha, pode ser ecoturismo, pode ser alimentação saudável, qualquer coisa pode ser atrativo turístico. Se ele vier da natura ou da cultura, ele é atrativo. Pode ser carnaval, tudo é atrativo. Mas ele se tornará produto quando eu coloco uma prestação de serviço em cima dele. Quando eu coloco um receber, um transportar, um guiar. Né? Ao colocar essa prestação de serviço e colocar uma infraestrutura capaz de levar as pessoas até aquele lugar, eu tornei aquilo um produto turístico. A partir desse momento se tornou um produto. Até então ele é só uma matéria-prima. Ele se torna um produto turístico. Ao se tornar um produto turístico, esse produto é muito difícil que ele seja conduzido pela vida pública. E em lugar nenhum do mundo, nem na China, nem em Cuba, nem em lugar no mundo, é conduzido pela área pública. 99% ele é privado. É um serviço privado. Exceto a infraestrutura, que geralmente é pública, ele é um serviço privado. E ele é um serviço tão distribuído na sociedade que é impossível ele não é um serviço monopolizado. Se é um serviço de monopólio, você pode ter um ambiente estatal mais pujante. Num serviço como o nosso, que vem desde um vendedor de água de coco, né, passando por um motorista de Uber, passando por alguém que vende um artesanato ali no centro, ou alguém que alimenta num restaurante, ou alguém que hospeda, ou alguém que está lá na acolhida na colônia, ele é privado, né? Não há nem como você pensar que seja diferente. Porém, não é esse destino privado que eu vendo. Então eu faço marketing de algo que não é o produto, eu faço marketing do destino. E o destino é Florianópolis, o destino é Santa Rosa de Lima, ou o destino é um segmento, acolhida na colônia. É uma ideia, algo que eu sei como é que eu vou ser recebido. Ora, o destino é público. Não tem como ser privado. Eu não tenho como tornar Florianópolis privado. Ela não pode ser de ninguém. Ela é de todos nós, é de todo mundo que mora aqui, que vive aqui. Então, pelo fato do destino ser público e o serviço ser privado, eu tenho uma PPP de nascença. Quer eu queira, quer eu não queira. Não tem jeito. É obrigatório. Então, isso remete a uma ideia. Se você precisa dessa integração público-privado e não governamental também, porque o terceiro setor ele encaixa na formatação desse serviço, ou na formatação da concepção dos produtos, porque os produtos precisam de uma concepção, então você tem algo que vem do terceiro setor. Se você precisa desses fatores, você tem que ter uma política condutora, tem que ter um fio que conduza, porque senão fica cada um fazendo alguma coisa para qualquer lado, e esse lado é nada. Ou nós temos uma política condutora, e essa política tem que ser pública,
Porque no momento que a gente fala política, a gente fala consensos, buscas de consensos, ora, é a área pública que tem que proporcionar a busca dos consensos. Porque se a área pública, que tem responsabilidade especialmente na infraestrutura e no destino, não buscar os consensos, quem buscará? Né? Então, ter uma política pública de turismo é simplesmente, absolutamente essencial. Essencial. Sem a qual nada andará. Pode ter um secretário, um prefeito esforçado, pode ter um privado batalhador, um investidor, alguém que acredita no turismo, coloca todos os seus recursos, sua inteligência, sua ideia ali. Ambos morrerão na praia. Todos nadarão, morrerão na praia. Não há como agir de forma diferente. Todos os exemplos de sucesso que se tem do turismo no mundo têm essa característica. Todos, indistintamente. Ah, mas Milton, lá Cancún fizeram um negócio lá para atrair americanos e aí pegaram redes hoteleiras e aquilo lá é um sucesso. Bom, se olhar o sucesso do ponto de vista financeiro, pode ser que a gente diga, é um sucesso financeiro. Se olhar do ponto de vista do destino, não é um sucesso. Cancún não é um sucesso. Sob vários aspectos. Inclusive pelo não envolvimento da comunidade local. E é uma coisa que o próprio México revisa Cancún, Cancún tem 30 anos de existência. O México revisa e revisa constantemente, porque não envolveu a comunidade lá no início desse processo. Hoje eles têm problemas com a comunidade, eles não têm um conjunto fundamental, mesmo num resort, que é aquilo que uma comunidade produz, né? Que seja, por exemplo, uma alimentação orgânica, que está ao lado, às vezes, do resort, e que poderia ser incorporada num ambiente de resort, ou o artesanato, ou a própria musicalidade, ou a dança, ou qualquer, né? Então você tem um conflito e lá do ponto de vista teve um sucesso num determinado período e também porque estava ao lado dos Estados Unidos e do Canadá. Você está muito perto de destinos emissores, acaba consolidando por esse motivo e não por outro, né? Você tem um resultado econômico por esse motivo. Mas em geral, você pode tirar. No Brasil a gente conta nos dedos destinos que estão turisticamente bem posicionados. Vamos para o caso de Gramado, acho que é o mais visível. Gramado tem uma interatividade social intensa com toda a comunidade, sempre teve. 40, 50 anos atrás, Gramado era uma cidadezinha de interior como qualquer uma das nossas. Nada disso. Mas há uma participação comunitária que envolve a área pública tão intensa e é uma ideia de, nessa política pública, você está sempre formatando novos produtos, qualificando esses produtos, né? E promovendo corretamente isso que vocês estão fazendo na Acolhida Colônia é absolutamente central. Que às vezes acontece muito, a gente desenvolve produtos numa comunidade, a gente até qualifica eles se preparam para receber e não chega o turista. Ao não chegar o turista, ele desmobiliza o seu próprio produto. E você tem uma perda de tempo muito grande com aquela comunidade. Ele não só desmobiliza, quanto ele desacredita e passa a própria comunidade a descrença. Não, isso aí é bobagem, perda de tempo. Nós não vamos a lugar nenhum com essa ideia de desenvolvimento que nos trouxeram. Então é muito importante que o ambiente de promoção e de marketing acompanhe o processo desde o início, para que se tenha uma devida promoção, saiba quem é o cliente capaz de ir para aquele produto, né? E a partir do momento que ele começa a receber, ele também começa a se qualificar, né? Dito isso, ter uma política pública, acho que salta aos olhos, que é fundamental. O Brasil ficou o século XX sem uma política pública. A primeira tentativa ocorreu a partir de 99 com o programa de municipalização. A primeira tentativa de uma política pública coletiva. O programa de municipalização, assim como os programas, os destinos turísticos inteligentes, os programas da Unesco, todos são programas de grande valia. Mas nós temos que ter o cuidado para que eles sejam reprodutores daquela concepção, daquelas ideias, e não sejam vinculados somente ao lugar onde eles estão sendo aplicados. O que acontece quando você se aplica só num destino e não reproduz? Você não consegue que o entorno envolva-se nessa política pública. Porque eles dizem o seguinte, aquilo ali é um problema de Florianópolis, não é aqui de São José. Aquilo ali é deles, ali não é nosso. E esse deles não é nosso, acaba que você não implanta uma política pública numa ideia de região turística. E a região é o nome que eu mais gosto.
não é porque eu estava lá na implantação da regionalização, nesse mesmo lugar onde estou hoje, junto com aquela minha equipe, que a gente tinha trazido do Rio Grande do Sul, porque o primeiro estado que implanta a regionalização foi o Rio Grande do Sul na nossa gestão, de 99 a 2002. Nós pegamos o programa de municipalização, ali a gente conheceu a Acolhida na Colônia, exatamente nesse período, pegamos o programa, não, esse programa é bom, tem uma série de compromissos aqui, tem uma série de alinhamentos importantes para os municípios. E aí, esse programa era implantado em 3 municípios no Rio Grande do Sul, Gramado, Bento Gonçalves e Santo Ângelo, na época São Miguel das Missões, não era emancipado. O secretário de Santo Ângelo, Zé Roberto, depois foi para o Ministério com a gente, foi ser nosso diretor na secretaria. O Zé Roberto me disse, Milton, o programa é muito bom, porém, os municípios do entorno ficam bravos, porque só nós ganhamos o programa e os outros não. Então, esse é um problema. Quando ele me disse isso, acendeu a luz. Mas, claro, um programa desse tem que ter uma cidade indutora, mas uma região que acolhe. Até porque na região, às vezes, você não tem um atrativo turístico clássico, natural e cultural, mas você tem uma produção associada. Você tem o artesanato, você tem a gastronomia, você tem a agricultura orgânica, você tem outros produtos da agricultura que você pode compor. Não é? Então, a cidade do lado não produz nada, mas ela produz, de repente, a alface e as verduras que vão compor a cidade turística. Então, ela tem que ser incorporada. Ela é uma cidade turística também, ela está prestando um serviço àquela região. E daí surgiu a ideia do programa de regionalização. Na época, nós chamávamos Viajando pelo Rio Grande. Iniciamos esse programa, fizemos 27 rotas. Esse programa que nos leva lá para o Ministério em 2003, com o primeiro governo Lula e a chegada do Valfrido Maris Guia. Aqui eu tive a honra também de ser colega da Janine Pires, filha da Anitta. Também florinapolitana, né? Como dizem lá na Itália. E a Janine foi para a Embratur, junto com o Eduardo, que nos deixou esse fim de semana, infelizmente, muito jovem. E nós tivemos uma grande equipe, sob o comando do Valfrido, implantamos o programa de regionalização do turismo, programa de segmentação. Ali surgiram o cicloturismo, né, Fernando? E surgiram especialmente a formação da ABETA, foi a grande maioria das entidades do turismo que você tem no TIS tem 20 anos. A grande maioria. Antes dos 20 anos, nós temos as clássicas, a BH, a BAV e tinha uma meia dúzia. A maioria tem 20 anos, porque surgiram a partir de uma política pública, que construiu o ambiente do Conselho Nacional de Turismo e que foi construindo os ambientes necessários para que a gente tivesse uma política integrada e integradora. Né? Ali também nós tínhamos constituído em 2000, eu era secretário ainda, o Fornatur, que era o Fórum Nacional dos Secretários. Então, estamos falando na virada do século, não tínhamos um fórum de secretários de Estado. Né? Depois surgiu, em 2007, 2008, a Anseditur, que pegou os destinos indutores e as capitais. Porque você via que tinha uma discrepância entre determinadas cidades, entre umas e outras. Né? Aquilo fez com que nós disséssemos para Gramado, com muito custo, os gramadenses hoje nos agradecem muito, que era muito importante eles se regionalizarem. E eles diziam para nós, mas por que nós que trabalhamos, a gente tem que dividir com Canela, com Nova Petrópolis, com São Francisco, com a uva e vinho, né? E Bento Gonçalves dizia, por que eu tenho que dividir com Garibaldi, com Caxias, com Farroupilha, se o programa aqui é nós que trouxemos para nós, né? Não, nós temos que dividir porque nós vamos roteirizar, é muito mais pujante. Vocês que estão na linha de frente vão ganhar mais, porque vai ganhar mais o turismo quem tenha mais hospedagem, quem tenha mais guia, quem tenha mais meios de transporte, quem tenha mais acessos. Então é lógico que se o aeroporto de Florianópolis é o aeroporto do acesso aéreo de Santa Catarina, tudo passa por Florianópolis. Florianópolis, na verdade, é o início da regionalização de Santa Catarina como um todo. Ficar reduzida ao município de Florianópolis é um equívoco. Então, primeiro a grande Florianópolis, né? Depois, o estado como um todo. Florianópolis tem que promover os cânions e os passeios de balão lá em Praia Grande. Aliás, eu estava lá sábado com os prefeitos da região. Por quê? Porque por aqui que você entra. Ou entra por aqui ou entra por Porto Alegre. Né? Essa é a disputa. Né? E Florianópolis tem que disputar outros acessos e outros IGRs. Não, existe outros aeroportos de Santa Catarina, como Navegantes, sim, existe Joinville, existe agora ali em Jaguaruna. Mas o grande aeroporto, o grande hub de Santa Catarina, existe Chapecó, é Florianópolis. Então, se ele é o grande hub, inclusive internacional, aqui é a porta de entrada. Então, essa concepção é que nós começamos a criar o programa de regionalização.
Na mesma época, em Minas também se criava o programa que eles chamavam de circuitos, que era mais ou menos parecido com o nosso. Então, eu digo que o Rio Grande do Sul e Minas deram aquele primeiro grande passo para nós levarmos tudo isso para dentro do Ministério. Coincidentemente, o Valfrido era mineiro. Ele não tinha nada a ver com turismo, ele era da área da educação, mas a equipe dele também vinha dessa área da educação. Nós conseguimos compor e aí surgiu os grandes programas que estão vivos até hoje. E o Plano Nacional do Turismo, o primeiro, foi lançado no dia 29 de abril de 2003. Nós tínhamos menos de 3 meses de ministério, já escrevemos aquele primeiro plano, numa grande equipe, ouvindo o trade turístico todo, chamamos todo mundo, conseguimos escrever, e eu lembro da data, porque no dia 30 de abril é aniversário do meu filho. E eu pensava o seguinte, e o ministro Valfrido e o presidente Lula tinham marcado o lançamento no dia 30 de abril. Mas eu não posso deixar de no aniversário do meu filho em Porto Alegre. Então eu disse, não, ministro, não pode ser o dia 29? Não, pode ser o dia 29. Lançamos um dia antes para mim estar no outro dia em Porto Alegre no aniversário do meu filho. E ele está vivo até hoje. Virou a Lei Geral do Turismo, virou em 2008, já estamos em processo de renovação. Hoje nós temos um cadastro que organiza o setor, né? Nós não tínhamos isso. Então, hoje a empresa do setor tem que estar cadastrada no cadastro. Conseguimos agora, a muito custo, essa lei do PERSE, que zerou os impostos do setor de turismo. Quem tem cadastro até 2026. Foi uma situação de sobrevivência no pós-pandemia. Então, essa política pública está, de novo, ela não morreu, porém não a substituíram. E o que acontece quando você tem uma política que não morreu, mas não foi substituída? Acontece que, em alguns lugares, né, alguns turismólogos de garra seguraram, algumas regiões seguraram, alguns municípios, alguns estados seguraram de um jeito ou de outro. Né? Lá no Ministério, os técnicos de lá tentaram segurar, mas a política não estava integrada com os estados, com os municípios, com o setor privado, com o terceiro setor. Não havia uma integração. Esse processo de não integração, devagarinho, foi indo, e aí levou a expressão que o Fernando usou, que eu digo, o carro entrou num atoleiro. Ficou todo mundo tentando puxar, e o carro atolado. Por que o carro está atolado? Está todo mundo tentando puxar? Porque os gritos não são feitos na mesma hora. E o carro atolado é puxar arrastão de tainha, né? É 1, 2, 3, e agora vamos lá. Então, novamente, a gente está lá no Ministério, chegando a esta avaliação, esse diagnóstico. A política pública está atolada, mas não morta. Muito longe de estar morta. O carro tem motor, tem roda, tem tudo. Tem até combustível. Está com pouca gasolina, é verdade, porque esse ano o orçamento ficou muito pobre do Ministério, pobríssimo, por sinal. Mas a gente vai recuperar esse orçamento a partir do ano que vem. Então vai ter gasolina também. O momento é de nós levantarmos eles. Então, Marquito, eu agradeço muito o convite de estar aqui na Assembleia, porque essa repercussão toda, que a gente estive ontem no seminário da Gran Florianópolis, e à noite tive o prazer de ir lá entregar os diplomas dos guias de turismo no Monte Serra, que esse turismo de base comunitária é algo de muito carinho da gente, mas ele é de muita vitalidade, porque ele pode ser um formato de desenvolvimento turístico, de desenvolvimento de produtos turísticos, que o país precisa em demasia, ainda mais um país com as nossas dimensões, com as nossas discrepâncias regionais. Né? Voltando àquela questão da Agenda 21, o que a Agenda do século XX fez foi concentrar desenvolvimento. Desenvolveu concentrando, né? Nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas. E nós podemos, na Agenda 21, desconcentrar esse desenvolvimento. Então, é bacana demais ouvir esse relato de um casal que tinha ido embora para São Paulo e trabalhar de garçom e tinha uma propriedade espetacular, estarem de volta atendendo um turismo de base comunitária. Isso é simplesmente espetacular. A gente ouvir isso é a gente dizer, estamos no caminho certo. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que remobilizar. Há uma volta ao interior necessária, o turismo, a juventude largou o interior. O êxodo rural se dá pela falta total de escola, lá na década de 70, de escola, falta total de mínimas condições de saúde, né, de qualquer infraestrutura. Ou seja, nenhum jovem, era o meu caso na época, queria ficar no interior. Começar que a minha cidade só tinha o ginásio, que a gente chamava. Era obrigado a sair. Com 15 anos, éramos obrigados a sair de casa. Então, ver a juventude hoje ficar na terra ou voltar para a terra,
E mais, a gente poder estar contribuindo com isso, e contribuindo em cima de uma ideia de desenvolvimento do turismo que busca essas origens, esses conteúdos, é algo extremamente bacana. E vale o desafio, vale esse esforço de largar essa belíssima Floripa, essa cidade encantadora, essa minha vida mansa que eu tinha aqui, para ir para aquela coisa que é o formigueiro daquele Ministério do Turismo e andar pelo Brasil. Mas vale o desafio, vale esse arrojo, vale a gente se despossuir um pouco dos nossos desejos pessoais e abraçar um desejo que é um desejo maior. Então, o meu papel lá no Ministério, eu disse para o ministro que não era por muito tempo, era para eu reorganizar essa política pública, deputado Marquito. Já começamos todos os movimentos nesse sentido, já reunimos secretários nacionais, secretários de Estado, já marcamos o primeiro Salão de Turismo, 14, 15 e 16 de dezembro, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Vocês estão convocadíssimos a estar lá, né? O Prêmio Nacional do Turismo vai ser entregue lá. Nós vamos começar a levar para o salão todos os grandes movimentos do país, né? Então, todos esses prêmios, os prêmios que vocês já ganharam, vão ser levados para lá para o salão. O GDF aceitou, acabei de fechar com o secretário de GDF a compra do espaço lá do estádio, portanto, nós já temos o piso, já podemos largar um salve essa data, né? Vai ser um salão de início, talvez não seja um salão grandioso, que nem a gente fez lá em 2004, 2005, 2006, até 2008, mas vai ser um salão de início de processo, no final do ano, dezembro, mas foi a data que nós tínhamos para ainda fazer esse ano, dar uma demonstração. Chamamos o Conselho Nacional, Anitta, estava lá todo mundo, refizemos todas as câmaras temáticas, inclusive introduzimos mais 2 novas câmaras, que nunca mais trabalharam. Você passar 4 anos, especialmente uma pandemia, sem nenhuma reunião do Conselho, de uma câmara temática, você mostra que é um desprezo total por um setor e pela política pública desse setor, né? Na hora do maior desespero do turismo mundial, não foi só nosso, porque fechou tudo. O turismo vive de pessoas que viajam, não tinha como viajar, não tinha como se hospedar, não tinha como se alimentar, então não tem turismo. Acabou, simplesmente fecha. Então nós retomamos isso, a Anseditur também já esteve conosco, portanto, já um movimento que envolveu os destinos indutores e os destinos turísticos inteligentes. Já estamos refazendo com isso os convênios, agora num outro patamar maior ainda do que a gente já tem, que vai envolver Floripa em função da questão da gastronomia, mas vai envolver também os patrimônios históricos. Já estamos refazendo um grande convênio com o Sebrae, né, Anitta? E você é uma peça importante para nos ajudar nisso, mas o Sebrae Nacional, o Décio é o atual presidente, estamos para assinar semana que vem, refazermos o convênio com o Sebrae Nacional. Já montamos um convênio com o Itaipu Nacional, que atende 490 municípios. Com a Codevafs já fizemos. Agora mesmo recebi aqui no meu WhatsApp o início de um grande convênio com a Sudam e com a Suframa, para pegar todos os estados amazônicos, da Amazônia Legal. E então estamos retomando todos os ambientes que você vai buscar, os recursos que todos esses setores têm, para trazer para um lugar, não para o Ministério administrar, trazer um lugar onde a gente coletivamente saiba administrar esses recursos. Então, e aí, fazendo o que com esses recursos? Desenvolver, qualificar e promover. Desenvolver produtos e destinos, qualificar produtos e destinos, promover produtos e destinos. Descentralizando esses recursos. Então, não é eu que vou dizer, nós vamos fazer qualificação para camareiras. Não sei qual a cidade que essa é a deficiência. Pode ser que não seja. Vamos fazer para ajudantes de cozinha. Muito bem. Que lugares precisam desse tipo? Então, nós vamos ter que também retomar um ambiente de entender onde é que aperta o calo. Porque Brasília não sabe. Fazer programas em Brasília é até fácil, viu, deputado Marquito? E senhores e senhoras deputados aí que nos ouvem, é fácil fazer programas. Executar e fazer que esses programas deem certos é muito difícil. Se você não tem essa descentralidade, se você não tem essa composição, esse envolvimento de atores, muitos atores que têm que ser envolvidos. Por quê? Porque ela nasce PPP. Se nós fôssemos, sei lá, uma empresa de energia, muito bem, nós vamos fazer uma grande energia eólica em todo o Brasil e vai ter energia eólica espalhada. Muito bem, de repente um monopólio faz isso. No turismo é impossível fazer isso. Você tem que envolver, sim, aquele pequeno produtor rural ali. Tem que envolver, sim, a comunidade do Monte Serra. Tem que envolver, sim,
o municípiozinho lá do interior pequenininho, tem que envolver a capital, tem que envolver os aeroportos, tem que envolver o setor aéreo brasileiro, tem que envolver o aspecto do turismo rodoviário, que essa vai ser também um grande enfrentamento que nós vamos fazer. A gente fala muito dos nossos estrangeiros, que é uma vergonha o Brasil receber 6,5 milhões de estrangeiros, enquanto só a Torre Eiffel recebe 9. Acontece que se a gente pegar na Torre Eiffel e colocar 5 horas de viagem, com qualquer modal, seja trem, seja carro, seja aéreo, e 80% das pessoas viajam no mundo em até 5 horas. Se a gente fizer isso, tem na volta da Torre Eiffel 1 bilhão de pessoas. Certo? Em 5 horas. Se nós colocarmos em Florianópolis 5 horas de carro, tem na volta de Florianópolis algo em torno de 80 milhões de pessoas. Então nós temos de 1 bi para 80 milhões. O Uruguai recebe 5 milhões, o Brasil só 6 com esse tamanho. O Uruguai tem na sua volta 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 70. Exatamente porque o Uruguai tem um Brasil, uma Argentina, um Chile e um Paraguai. E nós só temos um Uruguai, uma Argentina, um Chile, um Paraguai e um Peru. Então são números muito diferentes. A vergonha não é os 6,5 milhões. Claro que nós podemos melhorar. Podemos ir a 8, ir a 9, quem sabe 10. A Tailândia, que eu acho que é um país distante dos mercados como o nosso, está na casa dos 11. A Austrália na casa dos 9. A África do Sul na casa dos 5,5. São os países que eu me comparo, porque estão distantes dos mercados emissores, acima das 5 horas. Nossa vergonha, deputado Marquito, é o turismo doméstico. Que nós temos, dos 220 milhões de brasileiros, nós temos 100 milhões que viajam pelo menos uma vez por ano. 100 milhões de CPFs. Isso é vergonhoso. O Chile, para a gente não ir longe, dos 25 milhões de habitantes, tem 30 milhões de viagens. É como se o Brasil, 250 milhões de brasileiros viajasse por ano. Olha a diferença que nós estaríamos fazendo no turismo brasileiro. Quando nós temos a metade. A China é 3 vezes a população, é 4 bilhões de chineses viajando da China. Os Estados Unidos é 3 vezes, 750, 780 milhões de americanos viajam dentro dos Estados Unidos. Todos os números dos países turísticos é o doméstico a grande força. Se a gente voltar para o exemplo de Gramado, a força de Gramado chamava-se Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias. Eles ficaram 35, 40 anos só recebendo gente dali. É aquilo que eu falei lá ontem no Monte Serra, joguem a pedrinha na água. O primeiro público é o que está na volta. Estava dizendo para o pessoal lá no Monte Serra. O primeiro público é o pessoal de Florianópolis. É esse que vocês têm que ir lá buscar o marketing. Vamos fazer Floripa conhecer o Monte Serra. A hora que Floripa conhecer o Monte Serra, começam os demais. Então, o primeiro público é o brasileiro. É fazer com que os catarinenses conheçam Santa Catarina, que não conhecem. Pode fazer pesquisa, à vontade. Eu tenho pesquisas em Minas, que eu fui consultor lá, tenho pesquisas no Rio Grande do Sul, que fui secretário. Eu tenho pesquisas no Pará e eu tenho pesquisas no Rio de Janeiro, onde eu fiz várias assessorias. Não conhece. A de Minas é surpreendente, porque deu 83% do pessoal de Belo Horizonte não conhecia Ouro Preto. Estamos falando da cidade que inicia o processo de tornar o Brasil colônia. Né? Que até então o Brasil não era nada. E os mineiros não conhecerem? Não conhecem. Não foram. O brasileiro acha que viagem não é para ele. O brasileiro classe média baixa. Acha que ele não tem dinheiro, não tem recurso. É tudo muito caro. Então, nós temos que virar esse jogo. Como? Tendo política para os aposentados. Os aposentados querem viajar. Especialmente de ônibus, que é mais barato, mas eles querem, eles não precisam ficar só nas férias. Nós temos que ter política para os trabalhadores com carteira assinada. Ele não tira férias só em janeiro e fevereiro, ele tira férias o ano inteiro. O terço de férias ele tem que ser complementado para ele viajar. Os funcionários públicos. Nós podemos, eu até apresentei aqui para o secretário Evandro um tempo atrás, e nós vamos fazer em nível federal e queremos que os estados façam. Qual é o problema de nós financiarmos que os funcionários públicos do estado de Santa Catarina viajem dentro de Santa Catarina na baixa ocupação, parcelando no olerite? Sem juro. Para que cobrar juro do funcionário? Fazem 10 vezes, todo mundo vai viajar. Agora, se perguntar quantos conhecem Piratuba, quantos conhecem Chapecó, quantos conhecem Presidente Getúlio, quantos conhecem, ninguém conhece. Você já foi a Rio Negrinho? Não. Já foi a São Bento? Não fui. Não conhece. Não conhece nem Gravatal. Né? O pessoal conhece praia no verão, aí é aquela confusão, porque aquele monte de gente, que nós nem precisamos de turista.
É o contrário, na praia a gente tem até que segurar, porque tem demais. Né? E no inverno é uma tragédia, não tem ninguém. Não tem ninguém nas pousadas, não tem ninguém nos hotéis, está tudo subocupado. Se não fosse a área de eventos, que segura um pouco, em fins de semana, então vamos trazer os funcionários públicos, vamos financiar no Olerite, uma coisa simples. E o dinheiro volta para o Estado na mesma hora, porque eu fui ali, paguei o meu hotel, paguei a minha viagem, já paguei imposto, já voltou. Está tudo de volta, não é problema nenhum, daí o governo do Estado ir lá e pagar. Ó, hotel, está aqui o dinheiro aqui do deputado Marquito que viajou. Né? E assim sucessivamente. Intercâmbio estudantil está à nossa disposição. Vamos, mas intercâmbio, jovens, menor de idade, vamos começar pelas universidades. Qual é o problema, doutor Raul, de um estudante de agronomia de Florianópolis estudar um ano em Manaus e uma manauense estudar um ano aqui, trocar, sem perder currículo, sem perder nada? Qual é o problema de alguém de João Pessoa, na Paraíba, estudar em Campo Grande e de alguém de Cuiabá estudar no Rio de Janeiro? Não, nossos filhos vão para tudo quanto é lugar do mundo, menos no Brasil. Ninguém conhece o Nordeste, ninguém conhece a Amazônia, eles não conhecem o Sul. Ninguém conhece nada, essa que é a verdade. O brasileiro não conhece o Brasil. E enquanto nós não conhecermos o Brasil, nós não temos cidadania. Nós somos palpiteiro do Brasil. A gente acha que o Brasil é de um jeito, a gente fala que o Brasil é daquele jeito, mas a gente não conhece. Então, há que se iniciar um intercâmbio estudantil forte, já estamos lá no Ministério da Educação conversando com o ministro Camilo. Políticas públicas, enfim, eu citei algumas, porque é ela que dá esse fio condutor. Esse fio condutor carrega a todos, todo mundo vai fazendo a sua parte, né? E a gente vai acertando essa parte. Não tem um dogma, não tem, tem que ser isso ou aquilo. Às vezes a gente vê essas discussões muito técnicas, né? Não, porque o destino indutor, ele contraria a regionalização, porque nada disso contraria nada. Regionalização pode ser um distrito, pode ser Irratones, que abriu um turismo rural. É uma região. Pode ser uma cidade, pode ser 2 cidades, 3 cidades, pode ser um estado, 2 estados, pode ser 2, 3 países. O Mercosul pode ser uma região turística. Nós podemos ter um produto Mercosul para ir vender lá no Japão, lá na Europa, em qualquer lugar. Qual o problema? Né? Então, não há contradição, não há dogma e não há contradição. Então, não tem ali uma verdade única, tem que seguir esse manual, não. A gente vai tendo os manuais no sentido de diretrizes. Isso é fundamental, a gente tem que ter diretrizes. E isso nós vamos retomar. Aliás, elas estão escritas. Não precisamos nem perder muito tempo, talvez fazer uma atualização delas. Tudo isso foi muito escrito, com muita gente, especialmente da academia. Muita gente. Tem os labs, né, Anitta? A Anitta está levando para a nossa Academia Brasileira de Turismo e Eventos, na qual nós somos confrades. Somos imortais, a Anitta e eu, na academia. E nós estamos levando os labs, porque as universidades brasileiras quase todas têm laboratórios de turismo. Estão desintegrados. Para que desintegrados? Vamos juntar todo mundo, vamos fazer um grande laboratório brasileiro de turismo. Eu digo o seguinte, se a gente juntar todos os labs brasileiros, nós fizemos muito mais que uma EPAGRE, fizemos a nossa EPAGRE nacional, como é o nome? Embrapa. Nós fizemos uma Embrapa do turismo. Né? Então, se juntar os labs do turismo, nós fizemos uma Embrapa. Bom, fui muito além, né, deputado Marquito, me desculpem, é que a gente acaba se empolgando, é um pouco da minha característica. Também quis passar uma geral para vocês do que a gente está fazendo, do que a gente está remontando. É um trabalhão, mas esse trabalho pode ser diminuído à medida que vocês vão se incorporando. Né? A gente vai passando, vai distribuindo, vai trocando e com isso vai... Então, é muito importante estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tendo essa conversa com a Comissão de Turismo, com certeza tudo isso está gravado. À disposição, o deputado Marquito me falou que a comissão tem intenção de se interiorizar no ano que vem, né? Junto com o Instituto aí da Assembleia, que eu acho extremamente significativo. Tudo que nós pudermos levar conhecimento e troca, né? Troca de informações, os chamados benchmarks, os mineiros dizem os birô de parpite, né? A gente possa ir colocando para os outros, parpitando, como diz o mineiro, né? É importante. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Milton, pela tua grande aula aqui nessa noite, né?
Eu vou precisar cumprir uma formalidade aqui da comissão, que ela não pode passar do tempo regimental. Então, eu vou ter que fazer o procedimento aqui de encerramento oficial, mas a gente vai poder continuar aqui para a gente dar os encaminhamentos finais e a troca um pouco de ideias aqui nesse momento, tá? Mas eu preciso fazer essa formalidade e, para isso, eu quero agradecer assim, a presença de vocês, né? A presença de um secretário, né, de Estado brasileiro, que a gente tem um ministério que está debruçado sobre a questão do turismo, que se reorganiza, se reestrutura, que tenta desatolar esse carro, né, a partir também de reconstrução da política pública. Então, para nós é uma satisfação enorme, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto comissão, de poder te receber e ter a tua aula grandiosa aqui conosco. A comissão, que é composta por mim, pelo deputado Lucas Neves, Ivan Nats, deputado Júlio Garcia, o deputado Fabiano da Luz, o deputado Carlos Humberto, agradece, né, por essa participação, e eu dou por encerrada essa reunião oficialmente, e a gente agora pode continuar a nossa atividade aqui entre nós mesmos. Então, eu abro aqui para as contribuições, quem quiser tecer algum comentário ou contribuição ou proposta de encaminhamento.